Olá, está no ar mais uma edição do TCE na TV. Veja os destaques dessa edição. Balanço das contas de 2015 do Governo do Estado é aprovada pelo TCE-MS com elogios, ressalvas e recomendações. Primeira Câmara analisa 64 processos. Conselheiros da Segunda Câmara determinam devolução de mais de R$16 mil aos cofres públicos do Estado. Acompanhe agora no programa do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. O Pleno do TCE-MS aprovou no dia 1º de junho, por unanimidade, a emissão de parecer prévio favorável ao balanço geral e às contas do Governo do Estado referentes ao exercício de 2015. A análise do balanço ficou a cargo do conselheiro Irã Coelho das Neves, que apontou algumas ressalvas e recomendações ao Governo do Estado. A documentação foi entregue e protocolada rigorosamente pelo Governo do Estado dentro do prazo estabelecido. E a análise técnica e jurídica ficou a cargo do conselheiro Irã Coelho das Neves. Mediante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, opina o Ministério Público de Contas no sentido de que o Egrégio Tribunal de Contas, nesses autos: 1. Emita parecer prévio favorável à aprovação da prestação de contas anual do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a responsabilidade do excelentíssimo senhor governador Reinaldo Azambuja Silva, nos termos do artigo 77, inciso 1 da Constituição Estadual, combinado com o artigo 21, inciso 1 e artigo 59, inciso 1 da Lei Complementar 160, e artigo 114 da Resolução Normativa 76 de 2013, ficando consignadas as ressalvas expostas neste parecer, das quais resultam as seguintes recomendações. Transcrevo na íntegra as recomendações e as ressalvas oferecidas pelo Ministério Público de Contas. 2. Que seja comunicado o resultado deste julgamento ao excelentíssimo senhor governador do Estado e à augusta Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, na forma regimental. 3. Por derradeiro, este Ministério Público de Contas opina no sentido de que todos os pontos que forem merecedores de ressalva e recomendações sejam alvo de monitoramento nos termos do artigo 30 da Lei Complementar 160. Considerações finais. A presente prestação de contas foi devidamente analisada pela Comissão Especial de Assessoramento, constituída nos termos do artigo 114.1 do Regimento Interno, aprovada pela Resolução Normativa 76 de 2013, culminando com a conclusão pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação dessas contas pelo Poder Legislativo, consoante a manifestação técnica. A análise de folhas evidencia de forma consistente que a prestação de contas foi elaborada com observância das novas disposições estabelecidas no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, 6ª edição, aprovada pela Portaria número 700 de 2014, da Secretaria do Tesouro Nacional, comportando os ajustes decorrentes da migração do sistema anterior para a nova metodologia contábil aplicada ao serviço público. De outro lado, do ponto de vista material, a prestação de contas revela a consistência dos registros contábeis com os princípios aplicados à administração pública, bem assim, a rigorosa observância das disposições legais preconizadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme demonstrado nesses autos. Como também a análise citada acima revela que os dados de gestão relativos à aplicação dos recursos vinculados atenderam aos limites definidos constitucionalmente para as funções de educação e saúde, devidamente detalhados nestes autos. Diante dessa realidade, e apoiado nos elementos colhidos nos autos e nos dados da análise conclusiva acima citada, a auditoria, após criterioso estudo sobre os atos de gestão consignados no Balanço Geral do Estado no exercício de 2015, endossa o posicionamento da Comissão Especial de Assessoramento e opina pela emissão de parecer prévio favorável. Submetido à apreciação do douto Ministério Público de Contas nos termos regimentais, este órgão ministerial conclui pela emissão de parecer prévio favorável e a presente prestação de contas após detido exame dos aspectos jurídicos e contábeis consubstanciados nas conclusões da Comissão Especial de Assessoramento e da Auditoria. Em que pese as ressalvas recomendadas apontadas, registramos aquelas que consideramos como passíveis de melhoria, quais sejam: a. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ressalva: inobservância ao disposto do artigo 4º, inciso 1, letra E, da Lei Complementar número 101. Recomendação: que na elaboração do projeto da LDO dos anos subsequentes haja a previsão de normas relativas ao controle de custo e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos de orçamentos, conforme consignado no artigo 4º, 1, letra E, da Lei de Responsabilidade Fiscal. B. Dívida ativa. Ressalva: o valor das receitas dívida ativa apresentou apenas 0,11% da receita
orçamentária arrecadada no exercício de 2015. Recomendação: que o Governo do Estado tome as providências pertinentes quanto à efetividade da arrecadação das receitas inscritas em dívida ativa. C. Aplicação dos recursos no desenvolvimento do ensino científico e tecnológico. Ressalva: não aplicação do mínimo exigido no artigo 42 da ADCT da Constituição Estadual e do artigo 5º da Lei Estadual 1860 de 98. Recomendação: que seja observado o limite mínimo obrigatório de 0,5% da receita tributária na aplicação do desenvolvimento do ensino, ciência e tecnologia. D. Limite de despesa com a Defensoria Pública. Ressalva: o total de despesa realizado pela Defensoria Pública ultrapassou em 0,03% do limite estabelecido no artigo 11, parágrafo 1º, inciso 5, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Recomendação: que seja observado o limite máximo do percentual da receita corrente líquida estabelecida na LDO no que se refere aos gastos da Defensoria Pública. Tais registros, como bem exposto pela auditoria e corroborado pelo Ministério Público de Contas, não se traduzem em prejuízo de qualquer natureza que pudesse desabonar em qualquer dos seus aspectos a adequação dos demonstrativos às regras constitucionais e legais pertinentes. Desta forma, considerando as conclusões ofertadas na análise e pareceres examinados, os documentos constantes dos autos, resta evidenciado que a prestação de contas apresentada pelo Governo do Estado, referente ao exercício financeiro de 2015, representa adequadamente a posição patrimonial do Estado de Mato Grosso do Sul, no dia 31 de dezembro de 2015, refletindo a realidade demonstrada nestes autos. Tanto a auditoria quanto o Ministério Público ofereceram 14 ressalvas e 14 recomendações. Nós, no relatório votos, embora transcrevendo as ressalvas e as recomendações, tanto da auditoria quanto do MP, nós acatamos 5. Por quê? Porque as demais, algumas, não poderiam ser mais modificadas. Por exemplo, falar da lei orçamentária que não fez isso ou não fez aquilo. A lei orçamentária é anual, então ela encerrou dia 31 de dezembro de 2015, então não seria possível recomendar alguma coisa nesse sentido. Nas demais, eram falhas ou inconsistência apenas de natureza formal. As que nós recomendamos são passíveis de correção e, aliás, são obrigatórias essas correções no exercício de 2016 e seguintes. Por isso que não absorvemos todas as recomendações da auditoria e do Ministério Público. Para o conselheiro, o empenho da equipe foi fundamental para a análise do balanço em tempo hábil. Normalmente, há tempos atrás, eu já relatei conta do Estado, a designação do relator é feita na última sessão do ano anterior. E por motivo de transferência da Previdência, implantação de novos sistemas, houve um atraso. Nós fomos designados para relatar a conta do Estado em outubro de 2015. Então tivemos um tempo exíguo. Graças a Deus, a nossa equipe, que está conosco há mais de 20 anos, 25, 18 e assim por diante, trabalharam dia e noite. E se não fosse por isso, não teria dado conta de apresentar o parecer. A sessão da primeira Câmara do TCE-MS analisou 64 processos no dia 31 de maio e considerou 6 deles irregulares, com aplicação de multas que somaram mais de R$35 mil. Sob a relatoria do conselheiro José Ricardo, ficou um total de 24 processos. Considerando irregular o processo referente ao contrato administrativo, celebrado entre o município de Anastácio e a empresa Construrama Empreiteira de Serviços Limitada. Processo 117.171. Contrato número 48 da Prefeitura Municipal de Anastácio, titular Sr. Douglas Melo Figueiredo. Declaro a irregularidade do procedimento licitatório realizado por meio do pregão presencial número 21, do contrato administrativo e do seu termo aditivo número 1. Declaro a regularidade da execução financeira da contratação. Aplico multas ao titular acima nominado nos valores seguintes. Sem o FERMES pelas infrações decorrentes da falta de remessa das certidões negativas de débito com fundo de garantia por tempo de serviço e com o INSS. E 50 FERMES pela infração decorrente do não atendimento ao objeto da intimação. Já os conselheiros Ronaldo Chadid e Gerson Domingos analisaram um total de 40 processos, todos considerados regulares. Na sessão da segunda Câmara, realizada na última terça-feira, dia 31 de maio, os conselheiros analisaram um total de 59 processos.
Os conselheiros também determinaram a devolução de mais de R$16 mil em impugnação aos cofres públicos do estado de Mato Grosso do Sul e a devolução de mais de R$4 mil aos cofres públicos do município de Dourados. Sob a relatoria da conselheira Marisa Serrano, foram analisados 30 processos, entre eles o contrato entre a Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul e como contratada a Escala Empresa de Conservação e Asseio Limitada, cujo objeto era a contratação de empresa para o fornecimento de mão de obra. A conselheira considerou irregular a execução financeira do processo, na medida em que não foi constatada a semelhança dos valores empenhados, liquidados e pagos. Processo 14.577/2004, da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, responsável Dirceu Luiz Lanzarini, contrato de adesão número 6 ao corporativo número 6 de 2004, para o fornecimento de mão de obra. Eu acompanho a análise da CCE e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade do 4º, 6º, 8º, 15º, 17º, 21º, 26º e 31º termos aditivos ao contrato de adesão ao contrato corporativo, declarar a irregularidade da execução financeira do contrato em questão, aplicar multa no valor de 50 UFERMs ao ordenador de despesa à época, por infração à norma legal, e impugnar o valor de R$ 16.942,31, referentes aos pagamentos realizados sem a devida comprovação por meio de notas fiscais. Ao conselheiro Osmar Jerônimo, coube analisar um total de 10 processos, julgando irregular a licitação na modalidade pregão presencial, celebrado entre o município de Dourados por intermédio da Secretaria Municipal de Governo e a empresa Lexicon Informática e Serviços Limitada. Quanto ao processo número 277 de 2010, o órgão é a Secretaria Municipal de Governo de Dourados, responsável será Alziro Moreno e José Jorge Filho. O assunto é o contrato número 419 do ano de 2009. É um procedimento licitatório, pregão presencial número 129 de 2009. O objeto é a prestação de serviço de desenvolvimento e licenciamento de programas de computador, assessoramento administrativo e consultoria financeira. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar legal e regular o procedimento licitatório na modalidade pregão presencial número 129 de 2009 e a formalização e teor do presente contrato. Declarar ilegal e irregular a execução financeira contratual. Impugnar a importância de R$ 4.400, que deverá ser ressarcida ao erário municipal no prazo regimental devidamente atualizada de responsabilidade do senhor José Jorge Filho, em razão da ausência dos comprovantes de retenção do imposto sobre serviços de qualquer natureza que foram estornados. Aplicar multa ao senhor José Jorge Filho no valor de 10 UFERMs, que deverá ser recolhido em favor do FUNTC no prazo regimental. Já o conselheiro Irã Coelho das Neves analisou 19 processos, julgando irregular o processo referente ao contrato celebrado entre o município de Ribas do Rio Pardo e a empresa Denis de Maia ME para a prestação de serviços de licenciamento de softwares. Processo número 990 de 2010. O voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas e é pela irregularidade e ilegalidade da formalização do 1º ao 4º termos aditivos ao contrato de número 15 de 2009, firmado entre o município de Ribas do Rio Pardo, representado pelo senhor Robson Luiz Moreira e a microempresa Denis da Maia, em razão do não encaminhamento do comprovante da autorização para a celebração dos termos aditivos, conforme anexo 2 da Instrução Normativa 34 de 2010 e subanexo 17 da Instrução Normativa número 35 de 2011, pela aplicação de multa no valor correspondente a 100 UFERMs imputada ao então ordenador de despesa pela prática de atos contrários à decisão que julgou ilegal e irregular às etapas precedentes, e pelo retorno dos autos à segunda ICE para acompanhamento da fase pertinente à execução financeira. O TCE na TV fica por aqui. Para mais notícias, acesse o nosso site www.tce.ms.gov.br. Até a próxima semana.